De vez em quando vocês me pedem coisas aqui nos comentários pra trazer pro canal, mas ninguém foi tão insistente quanto o Miguel Q Underline, que está há meses pedindo pra que eu faça um vídeo desenhando ou trazendo algo sobre pixel art. E aqui hoje, finalmente, isso vai acontecer. Eu desenhei 4 personagens meus aí nessa pegada do estilo do pixel art, tentando entender quais são as convenções dele e o que faz pra funcionar. Foi difícil, não foi fácil não, mas vocês vão acompanhar esse processo e a gente vai bater uma ideia do porquê que mesmo tecnologicamente a gente já tendo superado as limitações da época dos jogos, né, que forçavam o pixel art a ser a única opção, porquê que hoje a gente continua optando por ele, lembrando dele e fazendo jogos novos muito fantásticos ainda hoje com essa pegada. Muito interessante, logo depois da vinheta. Rush, Rush. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e quando eu penso em pixel art, a primeira coisa que me vem à mente são os jogos clássicos ali, desde Mario, Sonic, sei lá, Pokémon, né, dos jogos portáteis também, pixel art fazia muito sentido. Acho que um muito forte na minha cabeça é toda a estilização, a animação e o desenho do Street Fighter 3, que lá é um regaço, fora Metal Slug, né, que já é ali dos anos 90 e é uma coisa maravilhosamente impressionante, assim. Eu acho tanto as animações, mas a sensação de textura que dá pra se construir, inclusive com uma paleta de cores bastante limitada, né? É realmente bizarro, assim, o quão vívido, texturizado e rico são os visuais, apesar das limitações tecnológicas, né? Porém, quando a gente fala em pixel art, tem referências muito mais modernas, porque o estilo continua sendo adotado, especialmente no universo dos jogos independentes, né? Tem alguns motivos pra isso, mas tipo Undertale, né? Stardew Valley, Terraria, também tem jogos tipo Balatro, que é um jogo de carta também, né? Mas ele é bastante pixel art, e eu fico impressionado, assim, o quanto que essa técnica de produção de imagens continua relevante e continua tão querida, né? Pelo público gamer no geral também. Porém, pessoalmente, o jogo que eu realmente mais tive contato, que pegou essa estética e colocou ela no meu cérebro pra sempre, é Ragnarok Online, que tinha ali, né, uma quantidade infinita de mobs, né, de personagens ali, de vilões, desde o Poring até coisas cabulosas e medonhas, tipo um bicho que era um rei mosca, assim, né, um Beelzebub da vida lá. Era impressionante como aquilo lá era bonito e bem animado e de novo, né, com toda essa qualidade que me lembra muito o que o rádio é capaz de fazer com a nossa imaginação em algum sentido, né, porque ele requer que a gente complete a imagem, que a gente vá um pouquinho além, né, porque são simplificações e a gente assume muito, então tem muito processo da compreensão da imagem que tá acontecendo daqui pra cá, né, do nosso lado e não só da imagem ser totalmente explícita, e acho que isso faz o pixel art ser mais participativo, mais, né, a gente interage mais com aquilo. Mas é como eu comentei, né, apesar de hoje a gente pensar no pixel art como um estilo deliberado, né, uma decisão criativa que as pessoas, né, os produtores de jogos tomam por diversos motivos, alguns motivos são práticos, outros são estéticos, mas ainda assim a estética toda nasce, ela surge da dependência de pouca memória e de pouca capacidade de resolução, né, tanto de quantidade de cores, quanto de quantidade de pixels, quanto de a quantidade de tons de uma música, por isso que a gente tem a música em 8 bits também, né, que ali são os tons mais simplificados e tal, que também se tornaram uma estética muito permanente ainda. Lógico, tem uma cara retrô, mas vai além disso, né. O que eu acho curioso é que pra você ir além da barreira tecnológica, pra você conseguir fazer algo que é impressionante apesar da dificuldade, quem que carrega, né, o sucesso dessas obras aí é a direção de arte, é o que sobrou, né, porque não tem como você usar um monte de gradientes, um monte de texturas, um monte de brush, de transições suaves pra esconder os problemas de decisão criativa, né, você vai ter que realmente tomar decisões muito cruciais, especialmente se você pensar, né, numa imagem com poucos pixels, você tem menos escolhas, né, são menos as opções, então
cada escolha vale muito mais, cada pequena diferença de posição ali vai ter um impacto muito maior na percepção final das pessoas. Um vídeo que eu assisti que me deu muita clareza quanto a isso também foi um vídeo do Brandon James Greer, que é um canal de pixel art fantástico aqui no YouTube, né? Dá pra ver que ele não só gosta do estilo, mas ele entende como cada geração diferente de jogos e aparelho diferente tinha suas próprias regras e limitações sobre a quantidade de pixels máximos, de cores disponíveis, né, para cada tipo de aparelho, especialmente no caso dos portáteis também. Ele fez um vídeo maravilhoso sobre toda a solução de desenho de personagens do Pokémon, dos treinadores no caso, né, que são só aqueles personagenzinhos em pé. E assim, são tipo 3 cores, tipo preto, um azul e um laranja e pouquíssimos pixels, e ainda assim ele conseguia, né, os artistas da época conseguiram descrever personagens muito diferentes, muito carismáticos e muito visualmente ricos, apesar do quão diminuto estão eles ali. E ele faz esse exercício de tentar reproduzir, né, criar um novo personagem dentro dessa mesma estética, dessas mesmas regras. E dá pra ver o tamanho do desafio. E, de novo, né, é aquele negócio, toda vez que você interage com algum tipo de estilo, de estética, de limitação, ou de produção criativa, artística, que seja, você passa a perceber de forma muito diferente tudo aquilo que você já teve contato em outro momento, né? Isso, inclusive, foi tópico de assunto lá na live que eu fiz junto com a Sula, junto com o Marco Álvares, no canal da Sula, que foi muito divertido também. E se você não viu ainda, por favor, entra aqui no link pra você, né, tá na descrição, pra você conferir esse bate-papo nosso, que foi muito legal. Eu, a Sula e o Marco desenhamos o mesmo briefing. A Sula passou um desafio pra gente, pra todo mundo ali desenhar o mesmo personagem, e cada artista resolveu de uma forma diferente. E é justamente sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Sobre a nossa capacidade enquanto artistas individuais, enquanto pessoas, de tomar decisões que se encaixem nas limitações que foram propostas. A gente tinha um personagem muito específico pra descrever, com uma expressão específica, com um enquadramento específico, mas cada um de nós conseguiu resolver isso de formas diferentes, porque ainda assim, apesar das limitações, né, a criatividade está justamente aí, em como a gente resolve da nossa própria forma aquele problema. E isso é uma das coisas que gera aquele prazer fantástico de terminar uma ilustração, que é olhar e falar, eu consegui resolver o problema. Mais do que ficou perfeito, é o melhor desenho da minha vida, agora sim vale a pena, ai que alegria ser foda. Não, eu consegui resolver o problema, eu atendi a demanda do problema. E essa é uma das satisfações de trabalhar com desenho, mesmo quando o desenho não é algo que você queria estar desenhando. Porque não é, né, no caso do trabalhador da ilustração, né, a gente normalmente não tá desenhando o que quer, a gente tá desenhando o que o cliente precisa. E nesse sentido, qual que é o prazer que a gente obtém de concluir aquele trabalho, né? Além do prazer de comer e pagar o aluguel, é o prazer de ter concluído com sucesso uma tarefa que pode ser mais ou menos difícil, mas que tinha critérios para aquele sucesso e você conseguiu chegar lá. E quando você consegue chegar lá, colocando um pouco de si, colocando um pouco do que você gosta, isso é ainda mais legal, né? E eu tentei muito fazer isso com esses personagens que vocês estão vendo aqui. Eu tentei limitar os meus primeiros bonequinhos a somente 64 por 64 pixels, que já é um tamanho grande até, e no próximo eu dupliquei esse valor, eu fiz o dobro dele para fazer a coelha e o dragão. Então nesses dois primeiros você tem ali aqueles personagens que são os fantochinhos do canal que estão aqui em cima da minha estante, né? Eu tô pensando em chamar os dois, inclusive, um de bruxo e outro de ruxo, ou bruxo ou ruxe, eu não sei. Porque eles são uma duplinha bonitinha, né? Azulzinho e amarelo. E eu tentei muito focar nisso de fazer os caracteres visuais deles, os olhos, a boca, as expressões, ficarem claros, apesar da limitação da quantidade de pixels que eu tinha ali. E isso pra mim foi muito difícil, mas eu sabia que eu precisava de um pouquinho mais de teoria também. E foi nesse canal próprio mesmo aí do senhor Brandon que eu encontrei um tutorial que era sobre a construção de linhas e curvas dentro da pixel art, que é um vídeo de 6 anos atrás, mas que é muito bom. E lá ele apresentou dois termos que eu não tinha conhecimento. Eu sabia que eu tava fazendo isso e odiava como ficava, mas eu não tinha entendido ainda exatamente o que era, né? E ele chama de doubles e de jags, né? Os doubles são quando você tem uma linha e ao invés de cada pixel estar conectado quina com quina, você tem sobreposições, você tem pixels duplicados, e aí isso gera uma quebra feia na continuidade da linha. A outra
questão é esse jags, que é quando, ao fazer uma curva, ao invés de ter uma impressão suave dessa curvatura, ou de até mesmo uma linha reta, né, uma linha mais, uma diagonal, ao invés dela estar acontecendo de forma bem tranquila, ela tá toda tortinha, ela tá com problemas, né? Então, realmente levantou a minha atenção para que cada pixel aqui importa, mesmo eu trabalhando com essas resoluções de 64 para cima, né, que já são resoluções altas, assim, já tem bastante espaço aqui para errar, para não ser tão preciso, para ter algum tipo de incerteza e ainda assim não atrapalhar tanto esse processo. É isso que eu percebi mais, assim, sobre essa experiência de, né, fazer um pouquinho mais de pixel art. A última vez que eu fiz foi em 2023, eu fiz uma carranquinha lá no canal do Bala, numa live no canal dele. Eu realmente percebi um pouco melhor aqui, né, o quanto o trabalho de pixel art é um trabalho de precisão e de muita calma, né, de construir a base das coisas e ir refinando elas e se livrando desses probleminhas que vão deixando o desenho cada vez mais suave, cada vez mais redondinho, né. A coisa que eu mais falhei nessa minha missão aqui de fazer e trazer o pixel art, com certeza foi a limitação da paleta de cores. Eu tô acostumado com todo o universo de cores à minha disposição, e eu tô acostumado, inclusive, eu percebi, de construir volumes e construir formas, misturando e remisturando esses valores. Eu vou adicionando eles ali. Eu tento segurar minha bola quando eu tô numa ilustração maior, lógico, mas ainda assim, o nível de paciência que você tem para incluir novos tons dentro do pixel art, ele é muito maior. E eu percebi que parte da crocância desse estilo, parte daquilo que faz o estilo ficar tão saboroso, tão único, é justamente a limitação da paleta de cores também. Eu achava que, eu posso seguir essa coisa aqui da qualidade para ter as linhas e curvas corretas e tal, beleza, mas eu posso usar um monte de cores e misturar todas elas, né? Inclusive na Coelha foi onde eu fui muito longe também nisso de misturar as coisas, e dá pra perceber que eu perco a clareza na solução de muitas coisas, inclusive nas orelhas, na espada e tudo mais, e aí virou meio que uma lambança. No próximo personagem que eu fiz, que foi o dragão Ponkan, né, o laranjão, eu tentei muito pegar mais leve e ir adicionando novos tons com muito mais calma, fazendo um por vez assim, e acrescentando essa complexidade. Eu acho muito interessante esse convite da pixel art, que é para ser muito preciso. Me lembra um pouco o trabalho de desenhar com caneta direto no papel. A diferença da caneta direto no papel é que tem uma imprecisão naturalmente já que vai vir acompanhada, e eu acho que ela é um pouco mais bem-vinda. Eu senti que o pixel art é uma precisão refinada que precisa ser cultivada assim mesmo, e todo pixelzinho, se tá mais pra cá ou mais pra lá, uma posição, outra posição, faz muito diferença no resultado final. Não sei se é a minha praia. Eu não sei se eu sou tão detalhista assim, mas é muito interessante e com certeza eu acho que vale a pena a experiência aí pra todo mundo, independente do seu estilo de trabalho ter a ver com isso ou não, né? Durante essa minha pesquisa também de referências pra montar ali um ponto de partida pra ver o que eu ia fazer, além de eu pegar as minhas coisas favoritas, tipo Street Fighter 3, eu peguei ali também o Ragnarok Online, eu acabei topando com artistas contemporâneos que estão no Twitter e em outras redes sociais publicando os seus trabalhos, os seus estudos e o que eles fazem com jogos hoje, né? E um desses que eu acabei topando é um artista coreano que chama Jim Samber, lá no Twitter, e o estilo de pixel art dele mexe muito comigo, e eu acho que é aquela pegada de texturização e paleta limitada, mas ainda assim uma paleta grande, porém limitada, e que, nossa, me dá um prazer visual, de novo, essa eu vou ter que descrever com esse termo, né? É uma crocância, que eu sinto que aquelas linhas super difusas e super retinhas não tem, é impressionante assim. Tem uma imagem aqui que ele fez de um slime aí que vocês estão vendo, que tem essa geleinha e tal, e eu consigo chegar nesses valores e nessas cores, mas se eu renderizasse do jeito que eu tô acostumado, tudo ia ficar muito mais misturado, arredondado, né? Então o fato da divisão das cores ser mais brusca, do contorno ser mais escuro e da qualidade desses detalhes ali, nossa, isso dá um charme, assim, praticamente indescritível mesmo. Então é simplesmente muito lindo ver que a pixel art permanece atual, forte e em constante evolução também, né?
constante modificação aí, seguindo as tendências e os estilos de artistas que estão hoje em dia também produzindo esse tipo de trabalho, né? Ainda com relação a essa questão do porquê que a gente continua fazendo pixel art, se a barreira tecnológica que limitava a quantidade de cores e de pixels já foi superada, né? Por que a gente continua fazendo isso? Eu topei com uma frase muito legal do Brian Eno, e ele fala assim, ó: qualquer que seja a limitação de um meio, de uma mídia, é justamente isso que fará ela reconhecível. E eu achei isso legal, eu achei que isso apresentava um pouco da resposta para esse problema, né? Essa ideia de que as limitações materiais que criam regras a partir de necessidades, né? Tudo isso acaba se transformando na tradição estética dentro daquele período, dentro daquela época, dentro daquele gênero, né? No caso aqui a gente tá falando de jogos. E é impressionante como, por mais que agora todos esses defeitos, vamos dizer assim, todas essas limitações, todas essas regras possam ser abandonadas, né? Uma vez que elas podem ser evitadas, elas vão ser emuladas e muito amadas pelo público, né? Pelos próximos artistas. É isso que ele descreve também, né? Assim que der pra não fazer isso daqui, assim que deixar de ser uma limitação, passa a ser uma opção fazer aquilo de novo, e as pessoas vão retomar esse tipo de coisa. É por isso que pintura low poly hand painted, apesar de muito prática ainda, conversa com a gente de um jeito muito diferente e as pessoas fazem, né? A gente tá tendo um monte de resgates também, né? Desde a câmera fotográfica analógica, que tá muito em alta hoje em dia, a própria Instax, né? E as câmeras de Polaroid, mas também até aquela câmera digital com aquela compressão digital horrorosa, que sempre foi um defeito, né? Um problema, uma falta de nitidez, uma quantidade enorme de ruído. Tudo isso, né? Todos esses problemas dessas mídias, a limitação das músicas 8-bit, o tremelique do PlayStation 1, tudo isso é o que a gente lembra dessas épocas, é o que a gente construiu de uma forma ou de outra relações afetivas com elas e relações estéticas, né? Porque afinal das contas a estética é aquilo que mexe com as nossas sensações, e apesar de completamente superadas, nós estamos lá emulando eles, né? Arrumando maneiras de trazer de volta esses aspectos no trabalho que a gente tá fazendo. Isso é só nostalgia, Guilherme? Eu acho que tem um elemento da nostalgia que tá aí, mas pixel art também continua em voga hoje em dia. Eu acho que tem motivos práticos ali também, e eu listei alguns aqui, ó. Uma das razões de tantos estúdios indies aí, né, com equipes mais reduzidas e tudo mais, investirem em criar projetos com a estética pixel art ainda, é porque poucos artistas conseguem fazer muita coisa com um orçamento menor, se for comparado com um pipeline de produção 3D, que tende a necessitar de uma equipe um pouco maior, um pouco mais vasta, fazendo coisas bastante diferentes. A não ser que você esteja se apoiando bastante naquele tipo de asset pré-pronto ou coisas ali de bibliotecas de scan, o que acaba sendo mais um dos motivos para usar pixel art, né? Você acaba tendo um pouco mais de destaque comparado com essa direção de arte um pouco homogeneizada do 3D realista, com um monte de asset pronto e tal de loja, né? Então, com pixel art você consegue ter uma estilização bastante flexível para fazer estilos mais de terror, mais sérios, mais fofos, e ainda assim se destacar dentro de um mercado de jogos que parece ficar um pouco mais homogeneizado nesse sentido de artes tridimensionais, né? Então é mais barato de fazer, gera um destaque para você comparado com outros lançamentos e tem aquele carisma nostálgico que a gente tá falando tudo aqui, né? Essa ideia de não só convocar sensações de tipo, na minha infância eu joguei jogos que tinham esse aspecto. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa de seguir uma tradição visual que tá correlacionada, né? Que tá puxando de um legado de outros jogos clássicos dentro desse universo, né? Então é como se você pegasse todas aquelas convenções, regras e tradições que surgiram por necessidade e adotasse elas de livre espontânea vontade. Você tá fazendo questão de se manter próximo a esses clássicos, né? E você tá se posicionando, então, estilisticamente, ao lado deles, né? Ao invés de um outro lado, lá na outra ponta. E eu acho que isso gera uma conexão muito interessante entre passado e futuro aqui dentro desse universo dos jogos também. E essa conexão do tempo que vira o outro motivo, né? Além de ser mais barato, gerar um certo destaque e ter esse carisma nostálgico,
tem esse apelo atemporal, né? Enquanto, assim como nos filmes, né, o 3D tem melhorado cada vez mais no sentido de gerar fidelidade visual, quer dizer que coisas antigas parecem ter envelhecido pior do que coisas recentes, apesar de que tem muita coisa recente feita com 3D que, por ser, né, por não ter tempo para os artistas trabalharem, ser feito a toque de caixa e todo mundo correndo, acaba ficando pior, mas ainda assim, no geral, a gente vê essa evolução, né? Ou seja, o 3D envelhece muito mais rápido do que o pixel art. O pixel art, enquanto estilo, permanece atemporal. Então tem coisas que saíram nos anos 90 que eu olho e falo assim, como que isso é tão antigo? Pensando que parece muito mais moderno do que é, porque o estilo permaneceu bastante estabilizado, né? Eu acho isso muito interessante. Inclusive tem uma página no Twitter que eu acho muito engraçada, que é tipo, provando que o 3D tá melhorando sim. E aí ele sempre pega um exemplo, tipo, de 10, 15 anos atrás e um exemplo de 2025 ou 2026, mostrando que o 3D tá sim evoluindo, né? Eu acho muito interessante isso. E é curioso, né, que no caso do 3D, a evolução parte de um princípio de fidelidade gráfica com a reprodução da realidade, né? Ou pelo menos de coisas que sejam verossímeis. Mesmo que seja um dragão ou um monstro, é o quão verdadeiro aquilo parece, né? O quão possível de ser verdadeiro aquilo parece, o quão próximo da realidade ele fica. E dentro da pixel art, por ser necessariamente limitado em quantidade e em textura, a gente tem que fazer coisas estilizadas, então a abrangência da estilização é muito maior e é muito mais poderosa nesse sentido, né? Então eu acho muito legal essa ideia de que a gente pode ter essas evoluções acontecendo em lugares diferentes, né? Seja no 3D ou seja no pixel art, e isso não necessariamente quer dizer o abandono dessas tradições e dessas outras estéticas, né? Não é porque existe a possibilidade de fazer coisas em tridimensionais com alta fidelidade que outras estéticas não tenham lugar e possibilidade de surgir e aparecer ali. Não tá em competição essas coisas não estão competindo diretamente uma com a outra. E o que eu fiquei pensando é que estilo, no final das contas, é só um conjunto de regras, né? É um conjunto de decisões com relação a esse mundo criativo sobre o que cabe ou não dentro desse projeto, dentro dessa tarefa que a gente tem para resolver. Seja sobre a quantidade de resolução ou da paleta de cores, quão abrangente ela é ou não, todas essas decisões, elas têm que ser tomadas. Agora, se o que motiva as decisões é a limitação material ou puramente uma decisão estética, meio que pro estilo, no final das contas, isso não importa, né? E a gente vai adotar essas restrições, sejam elas de verdade ou, vamos dizer assim, de mentira, pela forma como elas nos afetam, pela forma como elas nos impactam. Então, eu acho muito interessante que, apesar da gente ter superado as fronteiras tecnológicas aí, a gente continua fazendo as coisas de uma forma mais tradicional e mais antiga. Me lembra muito a questão do stop motion, né? Pra que continuar fazendo filmes em stop motion se a gente já pode criar modelos 3D que são bonequinhos virtuais que a gente vai também manipulá-los ali naquele ambiente para fazer uma animação, né? E claramente, pros artistas que estão envolvidos dentro dessas áreas, como algo é produzido, como algo é feito, a maneira como as coisas se desenvolvem no processo criativo é importante, é muito importante. Ela faz parte fundamental daquele processo. Agora, o quanto que isso é importante pra gente enquanto audiência, enquanto consumidor, enquanto pessoa que compra o jogo ou a coisa, né? De que maneira a forma como algo foi feito importa pra gente. É só o resultado que tá na tela? O quanto que a história sobre como aquilo foi feito, o quanto que saber o que cada artista passou para desenvolver aquele projeto ou aquele trabalho de arte, né? Aquele produto, porque no final das contas a gente tá numa sociedade onde todas essas coisas estão misturadas, né? Em alguma medida vai depender da gente, né? Vai depender da gente colocar os limites do que eu quero consumir, o que eu não quero, e o que faz sentido e o que não faz, e o que a gente vai apoiar e o que a gente vai rejeitar nesse sentido. E isso tem tudo a ver com a treta da Karen Bakini, que estava vendendo desenhos de IA pra galera e o povo ficou bravo. Se o desenho era bonito, né? Por que ficou bravo? Ficou bravo porque importa, faz sentido. Como algo é feito e por que algo é feito, importa. E é por isso que o pixel art vai continuar por aqui por muito tempo, eu tenho certeza. Vamos ver então como é que ficou os desenhos?
E esses são os nossos primeiros 2 personagens aqui, esses fantochinhos do canal. Eu tentei fazer eles bem pequenininhos, bem redondinhos. Foi muito difícil não fazer uma lambança com as cores. Eu já fiz, mas eu aproveitei que eles eram peludinhos, então eu consegui distribuir um pouco melhor essa confusão que eu usei aí. Mas eu fiquei bastante feliz, especialmente com o jeito que as cores ficaram no final, né? Eu gosto dos tons que estão ali. Eu consegui um pouco daquela crocância, mas eu tô muito feliz com a clareza nos olhinhos deles, né, na resolução dos olhinhos deles. Eu fiquei bastante feliz. E o segundo desenho é esse aqui, da coelha e do dragão, os dois juntos. Fiz as frutas, botei os dois aqui juntinhos. Foi muito difícil também. Eu vi que expandindo a resolução, eu acabei sentindo que eu tava trabalhando de forma um pouco mais parecida como eu trabalharia normalmente, o que eu acho que foi, na verdade, um tiro no pé, assim. Eu acho que eu gostaria de ter feito agora, né, em retrospectiva, eu gostaria de ter feito coisas um pouco menores, com um pouco menos de resolução, pra lidar um pouco mais com essas dificuldades aí da simplificação e de manter a clareza ali dos personagens. Mas ainda assim eu sofri bastante pra fazer o olho dos 2 personagens. Cada pixel que eu mexia na boca do dragão mudava o sorriso dele de um jeito que eu não tava conseguindo antecipar. Tinha muita coisa assim acontecendo, e lidar com um monte de curvas e um monte de diagonais que estavam acontecendo nessa imagem também foi um grande desafio. E no final das contas eu sinto que o dragão eu consegui refinar um pouco mais essa clareza na limitação das cores para deixar o desenho um pouco mais crocante. Eu tenho muito para aprender ainda dentro dessa área. Espero voltar aqui em algum momento com mais pixel art para vocês. Me digam se vocês gostaram tanto do desenho quanto do papo. Se você tem algum jogo aí de pixel art que marcou você, escreva aqui embaixo para mim que eu vou adorar saber qual que é a principal referência de vocês dentro desse segmento aí. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença. Se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de pintura e desenho, e tem uma promoção chegando muito em breve por aí, hein? Neste mês mesmo aqui de agosto. Então segura mais um pouco que já vai começar as promoções. É isso então, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!